Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Faz alguns dias que eu não gravo um vídeo, mas hoje eu resolvi me posicionar a respeito de algo. Eu estava escrevendo aqui no meu diário e o Senhor falou tremendamente ao meu coração algo interessante. Você precisa querer vencer. Eu estava acompanhando a filha de uma amiga minha. Ela foi na farmácia tomar uma injeção e eu me lembrei agora que ela me acompanha aqui. Mas enfim, eu fui acompanhar ela para tomar uma injeção e ela realmente estava se sentindo muito mal. E conversando com ela, eu tentei explicar para ela que a gente precisa buscar conhecimento. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então, refletindo sobre isso, eu percebi que se a gente não se posiciona na nossa vida, nada vai fluir. Eu estava acima do peso e perdi peso por motivos emocionais no início, mas eu gostei de perder peso. Eu gostei do meu corpo, eu gostei dos resultados. E apesar de inicialmente ter perdido por uma tristeza muito grande, manter isso depois foi mérito meu, com a ajuda de Deus, claro, sempre. Mas eu precisei me posicionar. Não, eu não vou comer determinadas coisas, eu vou me exercitar, eu vou procurar melhorar minha alimentação. Então, eu precisei, de fato e de verdade, querer vencer. Vencer a gula, vencer o desejo de ficar sentada, prostrada. E diante disso, eu percebo que se a gente começar a dar desculpa para as coisas que a gente não quer fazer, a gente não vai ter o resultado que a gente quer. Porque desculpas são sempre a melhor saída. Eu falei de leitura e a desculpa dela é que a filha está sempre perto dela. Ela é solteira, ela é viúva e tem uma filha. E ela questionou dizendo que eu não sei. Ela não sabe, na verdade, como é comigo, porque eu também tenho uma filha. E eu também fico com minha filha o tempo todo. Ela tá agora na escola, mas, no geral, ela tá comigo o tempo todo. Em todos os momentos. Então, eu também tenho desculpas para não ler. Eu também tenho desculpas para não me exercitar. Eu também tenho desculpas para não buscar inteligência emocional. Mas eu decidi que eu quero vencer. Vencer não é o meu vizinho, vencer não é um inimigo, vencer não é as pessoas de fora. Vencer a mim mesma, todos os dias. Então, não adianta eu querer, mas não me posicionar. A Bíblia diz que a fé sem ação é morta. De que adianta? Eu querer ter um corpo mais saudável, querer ter um corpo mais produtivo, se eu fico o dia todo sentada. Se eu como mal, se eu me alimento mal, se eu me encho de açúcar, se eu não entendo porque eu tenho tanto desejo por açúcar. E assim, sucessivamente. Por exemplo, quando eu parei de comer açúcar foi muito difícil. E ainda é. Mas aí eu vim buscar entender o que o açúcar significa no organismo, o que ele faz. E segundo a medicina chinesa, ele é como um antidepressivo. É como se fosse um acalento. A gente busca no açúcar conforto imediato. Às vezes no final do dia a gente, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já dei conta da minha agenda, então eu mereço um doce. Ele sacia aquela necessidade de proporcionar um mínimo de conforto. Então eu vim entender que tem outras formas de substituir isso e vim entender por que eu tinha tanto desejo por açúcar. Ainda tenho parte desse desejo, mas hoje é diferente porque eu tenho conhecimento e controle. Então, a gente precisa entender
o bem e o mal de cada coisa. A gente precisa entender que há limites. E voltando ao fato de ter ido na farmácia com ela, quando eu cheguei na farmácia, eu percebi várias pessoas procurando um paliativo, um alívio imediato da dor, uma injeção, um medicamento que fosse rápido. E o que me chamou a atenção muito, muito, muito é que as pessoas querem algo rápido, de efeito rápido. Só querem um alívio para aquela dor. Não querem buscar entender o que é que causa aquela dor, o que é o mal que é aquela dor, onde é a raiz daquela dor, onde é o mal emocional, onde é o mal físico daquela dor. Basta uma solução. Nem que ela volte daqui 2, 3, 4 dias, mas que seja solucionado naquele momento. E aí eu percebo que é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento que faz com que as pessoas busquem o superficial, a mediocridade. Basta o superficial. E eu louvo a Deus porque isso não me bastou. Não me bastou que eu tinha... Não me bastou entender que eu tinha dependência emocional por alguém. Eu precisei de algo mais. Eu queria saber por que eu tinha dependência emocional. Aonde nasceu essa dependência emocional. E como me curar dela. Eu precisei entender onde, por que eu tinha tanto desejo por açúcar. Para hoje eu poder ser curada do desejo. Então, eu digo a você, queira vencer. Não é vencer o vizinho, não é vencer seu ex, não é vencer a religião, não é vencer em nada, além de vencer você mesmo. A procrastinação, o desejo de passar o dia todo só com as desculpas. Desejo de vencer na vida é algo mais do que dinheiro, muito mais. É vencer a sua mente, que tenta te deixar sempre no meio termo. Em nome do teu filho de Jesus eu peço. Busque melhorias para a sua vida a todo custo.